Pronto, estou ao vivo. E agora? Estou vendo. Ah, começaram a entrar. Começaram a entrar. Oh, meu Deus. Oi, gente. Oi. Conseguiu. Ah, que delícia, gente. Oi, gente. Agora falta o entrevistador entrar agora. Eu não sei o que falar. Não. Então, vou falar. Que maravilha, minha família inteira está entrando. Entrei. Oi, Francis. Já entrou, já entrei, menino. Já entrei. Agora, ele me perguntou aqui pelo WhatsApp se eu entrei. Né? Eu disse que eu entrei. Então, sei lá, eu posso responder as perguntas. Oi, 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 Adri, de Portugal. França, saudades suas. Pronto, o Spirit entrou, e aí como é que eu faço para te chamar? Não, você tem que se me chamar, você tem que... Ah, visualizei. Que fazer... deve estar entrando, aguardando o Espiritista Nerd. Aí, Aê! Que maravilha! Conseguimos. satisfação de Agora, ver, meu que legal, que bom. Eu já tinha tentado uma vez fazer isso e tinha acontecido a mesma coisa. Eu entrei no live e acabou ficando a minha foto parada e só escutava a minha voz. Então, Entendi. não sei, mas agora Mas conseguiu. vamos prosseguir então, que eu estou com os dados móveis aqui. Não sei quanto tempo minha Sim, internet vai dar, mas se acabar em operador, eu boto na outra. tá bom, tá bom, tá bom. E Mas aí? que bom te ver, muita alegria te ver, viu? Muita felicidade Que mesmo de bom, conseguir ver você agora. que legal, que bom, Eu que bom. tenho feito essa sequência de lives. Comecei com o Hum. Wagner de Assis. Depois Ah, eu que fiz legal. depois eu fiz uma live com duas lives, aliás, com o Renato Preto. E Que aí eu te legal, encontrei por essas bandas também, né? E que legal, com a gratidão de você ter aceitado o convite. que legal, que gostoso. E aí, né, a gente combinou um roteiro. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua biografia, sobre a sua história de vida. Tá bom, história de vida. Então, amanhã eu faço aniversário, ó, você vê que maravilha? Eu Faço vi que aniversário amanhã, comentaram né? isso lá. Sim, pois é, história de vida comprida, viu? História de vida bem comprida, olha só, minha barba tá quase do tamanho dela. História de vida comprida. Ah, então, família querida, família de artista, né? Aliás, boa parte deles estão aí, eles estão me dando a honra de assistir um pouco. Entrevista, família de artista, né? Então eu queria não ser artista, eu tentei fazer física, essas coisas, mas eu gosto muito, eu pretendo virar físico direito um dia. Eu prestei vestibular para artes cênicas e para engenharia. Eu só fui aprovado para engenharia, mas como eu sou teimoso, eu fui fazer artes cênicas também. Mas Bacana. mas desde menino a gente fazia teatro, né? Desde menino a gente fazia teatro, fazia desenhar, fazia arte sempre, né? E aí eu fiquei mais velho. A gente tava, eu cresci quando eu era menino, era um ditado que a gente escutava era assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Está muito parecido com agora. Está muito parecido com agora. Está terrivelmente parecido com agora. Brasil, ame-o ou deixe-o. E aí a segunda Deu parte era assim: travadinha. Não sei se sou eu, se é ele. você me escuta? Travadinha no meio da piada, que sacanagem. Travadinha no meio da piada. Ah, que delícia. Travadinha. Voltou? Voltou, voltou, Voltou? voltou, voltou. Pô, a travadinha no meio da piada é terrível, né? Assim. Bom, mas aqui dizer, o ditado dizia assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. O último que sair apague a luz do aeroporto. Que era mais ou menos assim: o Brasil não era da gente, o Brasil era dos militares. Era um negócio que tinha sido tirado, já não era, mas eu, quando eu era pequeno, a minha cor favorita era o verde. Só que aí verde era meio associado aos militares, os militares que prendiam os amigos da minha família, que matavam os amigos da minha família, que prendiam meu tio, que prendiam e torturavam amigos. Então o verde, eu parei de gostar do verde por causa disso, quando eu era menino. Depois voltou, né?
Eu continuo gostando de verde. Verde é mais legal. Mas aí, nessa época, o meu pai arrumou uma bolsa de estudos para estudar arte em Nova York. E aí eu fui com eles também. Eu fui com eles, né? Porque, pô, era aquela história, né? Ame-o ou deixe-o. Aí a gente deixou. A gente foi para lá. A gente podia, a gente foi para lá. E Nova York continua super legal, mas era mais legal. Quando a gente se mudou para lá, era mais legal. Continua super legal, mas era mais. Aí a gente ficou lá lá eu fui marceneiro, que eu continuo Nossa, sendo, que eu gosto muito, marcenaria, eu fiz de tudo. Aí até estudei interpretação e teatro e interpretação para cinema. E aí eu voltei isso você para tinha cá para quantos fazer o Terra anos? Estrangeira. Você tinha quantos anos isso? Eu devia ter 20, eu fiquei lá até 20, eu fui para lá com 17, fiquei até os 23, mais ou menos, por Você aí, está com mais quantos ou anos menos assim. hoje? 51, uma ótima Rapaz, ideia. rapaz. Faz tempo, faz tempo, Sim, faz tempo, faz tempo. isso é bom, isso é bom. Era muito jovem. E aí, opa. Aí lá Aí eu vou, enfim, lá eu fiz teatro com uma companhia de franceses lá, porque quando eu cheguei lá eu falava mais francês do que inglês, porque eu trabalhava com francês e tive uma namorada francesa, falava mais francês do que inglês lá. Aí eu trabalhei com uma Nossa, companhia de teatro francês, depois com uma companhia de teatro japonesa fazendo Buto Dance, Buto. E aí eu fiz uns curtas-metragens também, mas pouca coisa, assim. Aí só pegou um embalo quando eu vim para cá, para o Brasil, fazer Terra Estrangeira. E aí que eu meio que... Aí eu entrei por uma porta maravilhosa, né? Entrei para o cinema brasileiro, que elas não tinha cinema brasileiro. Eu só tinha cinema brasileiro a Carla Camurati e o Walter Salles, né? A Walter Salles estava fazendo Terra Estrangeira e ele tinha chamado a Daniela, que é minha prima, para ser diretora de arte para ele. E aí acabou que a Daniela foi conquistando ele, foi convencendo ele que ela era. Ela virou tudo que o Valtinho precisava, ele consultava com a Dani. A Dani virou mentora dele no final. E aí a Daniela fez um teste. Ele estava fazendo teste pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E aí a Daniela foi para Nova York, ela fez um teste comigo e ele acabou. Aí eu vim para o Brasil para. Um dia eu liguei para a Daniela me ligou, aí eu perguntei para ela: Não, que maravilha, Dani, funcionou, eu vou fazer. Ela falou: Olha, se você não estiver aqui semana que vem, não. Entendeu? Eu perguntei se eu tinha pego o papel, ela falou que se eu não estivesse lá semana que vem, não. Tá bom. Aí eu vim para cá e aí demorou mais uns 2 meses até finalizar, até dizer que eu ia fazer. Aí finalizou o Terra Estrangeira, aí eu fiz o Terra Estrangeira e então, comecei a não fazer muito cinema, outra coisa senão cinema. pelo que eu estou entendendo, Ah, então, na sua vida inteira você esteve vinculado à arte, né? À cultura em sim, geral. sim, Isso é sim, muito bacana, isso é muito bom. sim, sim, sim. E, enfim, em Nova York eu fiz um monte de coisa. Eu comecei a virar mais marceneiro fazendo carpintaria para um professor de yoga. Um professor de yoga, que é o Júlio Horvath, que ele estava inventando um sistema de exercícios que chamava Gyrotonics. Gyrotonics, sabe a Pilates, negócio de exercício, máquinas de exercício Sei, Pilates? sei, sei. Então, só que é para gente, né? Pilates é meio máquina para máquina, né? Você faz assim, o Pilates é baseado em linha reta e o Gyrotonics é baseado na espiral, né? Que Eita. é um negócio mais orgânico, mas é muito bom. E que é tudo baseado na yoga, na natação, que o Júlio ele era yogi e ele era nadador olímpico também e bailarino.
Então era uma yoga bem específica para bailarinos, para atletas, enfim. Era maravilhosa. Aí eu comecei a trabalhar com ele como marceneiro para construir as máquinas de exercício dele. Hoje em dia tem fábricas que fazem essas máquinas dele. Mas ele que fazia, quer dizer, eu fazia com ele as máquinas. Eu sou do interior, sempre vivi no interior, né, nos meus poucos anos de vida até agora. Então, eu sei o que é Pilates, mas o resto aí, não, mas eu estou aprendendo. Mas essa daí é bem menos conhecida do que Pilates. Mas é muito boa. Se você tiver oportunidade, é muito boa. É muito mais bom. Próximo da yoga, assim. É bem boa. É bem boa. Enfim, e aí foi assim que a minha carreira profissional no cinema começou. Eu já tinha feito teatro profissional também, com o Ulisses Cruz, o Despertar da Primavera. Foi em 88 que eu fiz isso. Eu voltei, depois do Despertar da Primavera, com o Boi Voador, eu voltei para Nova York. Eu morei lá mais um ano. Aí eu vim para o Brasil para fazer o Terra Estrangeira. E aí, a partir daí, eu não parei de fazer cinema. Eu fiz um atrás do outro. E aí chegou o Wagner, foi atrás de mim um dia. Wagner de Assis. Né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que você encontrou com o Wagner nessa história, né? Falando isso, se ele for ver essa live, tanto ele quanto o Renato, eu vejo que vocês se seguem por aqui. Um abraço em ambos, gratidão a ambos pelas lives que nós fizemos, né? E também gratidão a vocês que estão chegando aí na live para acompanhar nosso bate-papo aqui, né? Conhecendo um pouco melhor o Fernando, que fez um papel que foi tão marcante para um grupo específico religioso no Brasil, né? Mas pode continuar, Fernando, por favor. Mas foi muito legal. O Wagner... Eu não lembro exatamente como é que ele me achou. Eu acho que acho que uma das razões que ele foi atrás de mim, que ele se interessou por mim do começo, foi porque eu tinha tido um acidente muito grave. Eu tinha tido um negócio que chama EQM, eu acho um nome tão engraçado, né? Experiência de quase morte. Jura? Nossa. Bem engraçado. Eu tive um acidente muito grave que eu bati a cabeça. Inclusive tem até buraco aqui na minha cabeça. Minha cabeça é muito arejada, inclusive. Nossa. Esse buraco ainda está aqui. Mas se quiser tirar a cabeça, tem um buraco aqui, é muito arejada. Eu tive esse acidente, aí eu entrei em coma, tal. Foi bem grave. Minha mãe se lembra muito bem disso. Foi bem pesado lá para a família. Mas aí, como eu tinha tido essa experiência, tinha voltado, tinha contado umas histórias interessantes, eu acho que isso pesou um pouco para ele me chamar. E aí, quando ele me chamou para conhecer, a gente conversou, e o fato de eu ter tido contato também com... Quando eu morava em Nova York, eu aprendi a fazer meditação, né? Com um cara que chama Stuart Perrin, que ele é muito legal. Ele era professor da minha mãe, depois a minha mãe ensina a técnica dele aqui em São Paulo, técnica de meditação transcendental, Kundalini Yoga, ela ensina. E eu comecei a fazer isso daí, então eu tinha esse contato com o lado mais esotérico, assim, e uma das coisas que ele gostou muito é a imposição de mãos, né? Imposição de mãos, que é reiki, que essas coisas, e que são coisas que eu tenho intimidade. Então isso pesou bastante quando a gente conversou e ficou falando, e aí ele me convidou para fazer. Foi uma honra, foi muito bom, eu fiquei muito contente. Aproveitando o seu relato da experiência de quase morte, só dizer para você, né, e para quem está assistindo a gente, sobre os trabalhos do professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida. Apareceu no programa da Fátima Bernardes, e o trabalho dele envolve muito essa ideia de experiência de quase morte. Ele tem coletado vários relatos sobre isso para buscar mais informação, para aprofundar nessa área de pesquisa. Então, para quem tiver tido alguma experiência, conheça quem tem experiência, né? Falar com ele pode ser uma boa.
para você Ah, mesmo, que né? legal, que legal, que legal, que legal. Vou Isso. procurar, vou Ele procurar. tá no Instagram, depois se você quiser procurar, eu te passo o nome dele direitinho. E Tá bom, por aproveitando favor, aqui eu quero. também, mandar um abraço para a galera do Home Office, que eu estou participando, que está aqui com a gente. Entrou já a Camila, entrou o canal Visão Espírita com a Paola. Ah, que Então, um legal. abraço para vocês todos. Daqui a pouco a gente vai estar junto às 9 horas. Ah, que legal, entrando amigos aqui, é bom, né? Isso, Minha irmã tá aqui, Ana Cissa. Olha, o Flávio tá aqui, ah, que delícia. fantástico. Ana Carolina, ah, que delícia. Que bom. Bom, E aí, pode continuar, desculpa interromper. não, imagina, o que eu estava falando mesmo? Estava contando lá de como que eu comecei com o Wagner. Ah, então, É foi isso. muito bom. Eu sempre tive um fascínio pelo Kardec, né? Porque o Kardec é um personagem maravilhoso. Ele é maravilhoso. Assim, ele era um cientista, ele era um cientista, ele era cético, ele queria estudar as coisas. De repente, aqueles negócios das mesas voando, das pessoal baixando assim e dando respostas maravilhosas. E ele Que foi inclusive estudar o foi que era muito bem isso. retratado no filme de Kardec, né? Só lembrando pro pessoal esse seu É, relato. sim, sim, sim. Pois é, na verdade, esse filme eu ainda não consegui assistir, estou me devendo. Mas eu já tinha fascínio pelo lado dele, porque ele era um cientista, então, com o meu contato também com esse lado esotérico, né, com esse lado da meditação, da espiritualidade hindu também, é tudo muito maior, né? Tudo muito maior do que esse corpo que a gente tem. Esse corpo uma nave, é um carro que você vai durante algum tempo, depois você vai trocar, né? Depois ele morre e você vai trocar. É isso Sei que você lá, está seu falando, é uma coisa próximo. que eu tava curioso, porque o Wagner, eu não tenho certeza se ele é espírita, mas ele tem muita admiração pelo espiritismo. O Renato Preto é espírita, né? Já Sim. falou para a gente em algumas lives. E você, que eu também tinha essa curiosidade, se você era Sim. espírita, se você é espírita, ou como é que foi esse envolvimento, né? Com o Nosso Uhum. Lar, com o Wagner em si, com essa galera. Ah, então, eu não sou espírita porque eu não sigo os, os, o kardecismo, né? Eu sou Uhum. espiritualista. Eu sou espiritualista. Eu acredito que o espírito, enfim, é bastante complicado. Eu estou mais para budista do que para espírita, né? Eu entendo, Espiritualista, porque e eu estou querendo trazer essa riqueza para a página, porque você hum, não precisa ser necessariamente um espírita para contribuir com a doutrina espírita, como foi uma claro, situação que você claro. fez, né? Sim, sim. E eu sempre simpatizei. O que a doutrina espírita faz. As casas André Luiz são tipo as coisas mais importantes que existem no mundo, né? Que ajudam tanta coisa necessária, assim, com educação, com caridade, enfim. Casas André Luiz eu já conheci, mesmo antes de saber o que era espiritismo, eu já sabia que Casas André Luiz era uma coisa importante que ajudava a humanidade. Então eu sempre eu sempre gostei disso, né? E, e aí, agora, estudar. O que era mais interessante do Kardec é que ele é um cientista que estava estudando essas coisas, estava tentando descobrir como que é mesmo isso, como que funcionam as coisas. E o que é muito interessante, o que eu acho que às vezes tem uma coisa que quando quando o médium escreve, ele verbaliza o inefável. Por isso que você tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. Nunca é ipsis literis. O que está escrito não é que não é verdadeiro, mas é uma imagem que vai ilustrar uma coisa que é inexprimível, que é uma coisa que não existe. Não dá para a gente entender alguma coisa fora do corpo, porque a gente mora aqui. As coisas que a gente entende o que é material, né? A gente entende o que é material. O que a gente entende,
a gente entende aquelas histórias espíritas como a gente entende uma poesia, né? Que são, a poesia é mais próxima da realidade do que a ciência, às vezes, né? Porque as coisas são muito mais do que cabe numas palavras. É a As coisas são muito sensibilidade, né? maiores do que cabe O numa palavra. nosso sentido de humanidade, né? A nossa Sim. sensibilidade, a nossa espiritualidade acima de tudo. Sim, sim, pois é, que é muito maior do que o que cabe nas palavras, do que o que cabe, Justo. né? Não quer dizer necessariamente que o Emanuel era loiro ou, enfim, É por aí. né, tudo bem, pode ser loiro, pode ser moreno, pode ser negro, enfim, isso não tem importância. As coisas literais que estão escritas ali não têm importância. É a ideia, é o que está por trás, é o subtexto que é o mais A essência, né? A valioso, né? essência da forma. A Kardec essência, deixa isso bem, exatamente. bem explícito no Livro dos Espíritos. Para nós, a É, essência é tudo, a forma ela é secundária. é verdade, é E, verdade. É e muito legal. aproveitando que a gente está entrando nesse diálogo, Hum, eu queria saber agora como é que foi sua experiência dentro do filme do Nosso Lar. sim. O que que te marcou, enfim. Olha, era uma equipe muito amorosa. Era um set, assim, de uma paz, assim, que eu acho que foi o set mais pacífico que eu já vi. E eu não fiz poucos filmes, eu já fiz, se eu contar os curtas e longas, já deve estar para os quase 100, Jesus, nossa. mas não, 70, 80, eu chego, em 100 eu chego em 100. Mas acho que o set do Nosso Lar era um dos mais pacíficos. Mas era fascinante, assim. Não, mas, Eu, ele foi muito pacífico e, ao mesmo tempo, era uma coisa enorme, era uma coisa grandiosa. Aqueles portões não é chroma key, aqueles portões não é computação gráfica. Eles estavam lá. Tem muito que é computação gráfica que não estava lá, que era só. Mas aqueles portões estavam lá, era uma coisa muito grande. E tinha muita gente mesmo. Era uma coisa meio imensa. Às vezes achava que a gente ia perder o controle de tanta gente que estava ali. Mas era fascinante. Era fascinante. Foi uma das produções maiores que eu já fiz. Então era uma delícia, enfim. E ao mesmo tempo era um pacífico, uma harmonia, assim, era todo mundo tão gente boa. Enfim, e eu além do queria que, tinha os colegas muito gente boas também. Eu queria Fala. perguntar para você de uma cena específica, porque nós Fala. vivemos um período agora no planeta Terra que guarda muita semelhança com o período em que o nosso lar foi retratado, né? Que foi uma grande Hum, guerra mundial que nós tivemos, e hoje verdade. novamente, a gente vive o desencarne coletivo, né? Através de um ente invisível, que é um vírus. Então, Sim, eu imagino que agora, nesse momento, colônias espirituais como o Nosso Lar estejam recebendo essa quantidade, né, impressionante de irmãos que todos os dias estão é desencarnando. verdade. Escutei agora há pouco no telejornal, hoje foi 600 desencarnos no Brasil, né? No Brasil só, né? Só no Brasil, só no Hum, Brasil. E aí, caramba. naquele momento em que vocês se preparam para sair justamente dos portões e encontrar aquelas pessoas que estavam chegando Uhum. da Terra em si, né, que estavam desencarnando e estavam vindo para a colônia. Como é que foi a Sim, preparação para vocês fazerem aquele momento, elaborar aquele momento? Eu confesso, eu já assisti esse filme umas 20 vezes, umas 30 vezes, com certeza eu já assisti. E hum, todas as vezes que eu assisto esse filme, essa parte me emociona profundamente. Profundamente. é. Ó, a gente tava. Aquele dia foi um dia bastante peculiar, porque foi um dos dias que tinha mais figuração, tinha muita gente.
Então, a preparação específica para isso, foi toda a preparação anterior, assim, as semanas que a gente ficou preparando, essa cena era uma das que a gente estava mais, focava também, porque você está recebendo pessoas que estavam precisando da sua ajuda, né? Então a gente estava lá como hosts, assim, como a gente estava lá para receber todo mundo. Então era muito forte. Só que o que era muito interessante é porque para nós na época era uma fantasia, era uma história que a gente tinha ouvido falar dos nossos avós, né? Uhum. Era só na cabeça. Isso não, a gente jamais pensava que isso aconteceria de novo. Isso não aconteceria de novo. Então era uma coisa muito, era uma coisa alheia, era só na cabeça, era uma coisa quase romântica, assim, de você imaginar aquilo acontecendo. E agora o que está acontecendo hoje, o que acontece hoje, às vezes parece até ficção, parece que não. O que está acontecendo, a gente está preso em casa, a gente não poder sair. É um perigo você sair na rua, o mundo sair para a rua. E isso, o mundo inteiro, parece ficção, quase como parecia história aquilo para a gente ali. A gente estava lá, mergulhado e recebendo e encarnando aquilo ali mesmo. Que é a coisa mais importante é você ajudar o próximo. Era a coisa mais importante que a gente tinha que fazer era ajudar o próximo, a gente estava lá para ajudar. Então a gente chegava lá e abraçava as pessoas. E agora essa maluquice de que aqui a gente não pode abraçar as pessoas, a gente não pode abraçar ninguém. Agora tá parecendo uma ficção científica, um filme de terror às vezes, parece. Tá muito maluco isso. E essas pessoas todas indo embora também, tá bem maluco, eu não sei muito o que dizer. Eu acho que essa é a essência, né? Não sei o que dizer, porque o que está acontecendo é o que Saint-Exupéry vai falar, né? É Hum, invisível aos olhos o que a gente sente. A gente tem muita dificuldade, a não ser na forma poética, da gente descrever o que passa no nosso coração nesse momento. Talvez é quando isso verdade. tudo, talvez quando isso tudo passar, a gente vai conseguir digerir isso direito dentro da nossa intimidade para conseguir descrever um pouco melhor o que a gente está sentindo nesse momento de gravidade que a gente É, está passando, né? E é por isso que eu te perguntei desse episódio do Nosso é, Lar, porque eu acho que tem uma equiparação muito grande. Parece ser sim, algo fantasioso, né? sim, sim, Muito porque a gente não está lá no plano espiritual para ver como é que está sendo o acolhimento desses irmãos que é, estão desencarnando, como é que está sendo o uhum, trabalho com esses irmãos que estão desencarnando agora, né? Mas é. fora esse momento, eu queria saber se mais alguma coisa que você viveu fazendo um filme chamou atenção, foi marcante para você. Cara, sabe algo que me perguntam bastante também era a técnica de cinema, né? Assim, puxa, Hum. como é que é? Você tem que atuar com chroma key. Chroma key é um negócio que é tudo pintado de azul, assim, e tudo é pintado, o cenário é pintado de azul e você Ah, tem que tá, sei. fingir que as coisas estão lá e que o cenário vai ser colocado depois, né? Não, mas deve ser muito difícil você atuar com coisas que não existem. Bom, você está atuando com coisas que não existem. Se você é um ator, você vai atuar com coisas que não existem. Aquela pessoa não é a sua mãe. Aquela pessoa não é a sua mulher. Né? Você está atuando com pessoas que não existem. Então, você está sempre na sua imaginação. Muito. Você atuar com chroma key é uma delícia, porque você pode. Pô, você pode estar falando com um monstro maravilhoso sem ele estar ali, mas só na sua imaginação e depois vão colocar ele ali. Chroma key é uma das coisas mais legais que tem, né? Então tinha muitas coisas.
Uma coisa que foi meio que é uma pena. As macas que a gente carrega o tempo inteiro, a priori, era para elas flutuarem. Era para a gente andar com elas assim, com maior tranquilidade, e elas meio que flutuarem. Que ia ser feito no pós, depois, não sei o quê. Só que aconteceu que não dava, acabou que não deu, não sei o quê. Então a gente tinha que carregar aquelas macas cheias de gente pesada, fingindo que estavam flutuando, entendeu? A gente, entendeu? A gente tinha que fingir que elas estavam flutuando, que elas não pesavam nada. Elas tinham que andar Essa marca foi na hora que vocês recolheram as pessoas? Sim, sim. Né? Quando a gente acolhia, a gente andava com as macas. Tem um monte de gente passando com macas, né? Nossa, jura que Era não tinha gente na maca? teoricamente. Não, tinha Ah, tá. gente. Pensei que Tinha foi o gente. chroma key que você tinha Era falado. pra... A ideia original é que era para elas parecerem, parecer que elas flutuavam, que elas não tinham peso nenhum. Só que a gente tinha que andar com elas fingindo que não tinha peso nenhum, entendeu? Só que elas estavam lá e pesavam. Entendi. A gente tinha que fingir que não tinha nada, que estava tudo flutuando, assim, a gente estava tudo. Só que pesava pra caramba aquilo ali. Pesava pra caramba. Mas E enfim, mas foi muito bonito. como é que você, enquanto artista, foi a primeira vez que você trabalhou com chroma key que você está falando aí, né? Foi. Como é que você, enquanto artista, se adaptou a isso? Que ferramentas você buscou? Então, a ferramenta que a gente. É a ferramenta que o ator usa. O ator usa é a imaginação. Esse negócio de memória emotiva, sei lá. Minha memória é uma porcaria. Como eu vou ficar lembrando, né? Como que eu senti quando eu caí, quando eu tinha 5 anos, e eu chorei, apanhei da minha irmã? Eu não lembro. Então, o que me move mais é a minha imaginação. O que move o ator é a imaginação. Então, com a sua imaginação, você é capaz de criar o mundo inteiro. Você pode criar milhões de coisas. Então, e para o chroma key é assim, a gente entra na nossa imaginação, a gente acredita no que a gente está imaginando. Aí vai ficando, as coisas vão É ficando inte- mais reais, vão ficando e é legais. interessante você falar sobre usar a imaginação, porque a gente, não sei se você está familiarizado com as ideias de Frankfurt, né? Não. Não. Bom, a gente está numa sociedade que Hum, poda muito a nossa imaginação, né? hum, A gente tem pouco tempo para se divertir nesse espaço de imaginar algo, né? Como é que você cria esses momentos? Como é que você expande isso dentro de você, essa questão da imaginação? sabe uma coisa que faz muita falta? Quer dizer, que quando eu leio muito, quando eu leio os meus livros, eu fico muito mais saudável. A minha cabeça fica muito mais saudável. Porque o exercício da leitura é tipo malhação oh meu Deus. É o exercício, a leitura de livros, leitura de histórias, leitura de livros, né? Mais do que leitura da internet, que a gente fica lendo a internet o tempo inteiro. A leitura da internet não funciona porque é muito dispersa, vai de um para outro, não tem nada se solidifica, né? Mas uma Sim. leitura, você lê um livro, isso isso te faz, te exercita a meditação. É que nem você fazer malhação, que nem você levantar peso numa academia. Porque, eu não sei, pode ser que você não esteja acreditando em mim, alguém não esteja acreditando, mas é muito factual. É É muito um factual. exercício, né? É um Você exercício. ler um livro é um exercício dos mais prazerosos possíveis, mas que exercita a sua imaginação. O É Alexandre, isso que eu ia falar. consegui ler, o Alexandre. Como trabalhar a imaginação num mundo em que parece uma ficção? Presta muita atenção, tenta ver todos os detalhes dessa ficção que está acontecendo. Realmente, está parecendo uma ficção.
Não, mas sério, esse negócio da leitura e de você ler poesia, isso é, é imprescindível A, para a a, sua a, imaginação a funcionar. Juliana também mandou uma outra pergunta, é interessante. Qual que é a sua Fala. relação com o cinema e a função social do artista? Ah, então. Ah, isso é muito legal. A arte, o jeito que eu vejo a arte, como a gente falou no começo, assim, que a melhor forma de descrever as coisas é a poesia, eu acho. Eu acho que a melhor forma de descrever é a poesia, porque a ciência chega até um certo ponto, mas não tem como passar dali. Então, que a física quântica é quase poesia, física quântica, quase poesia, porque as coisas são descritas como elas são até um certo ponto. Então, o que eu tinha colocado no começo era os escritos dos médiums, né? Os livros Sim, espíritas. isso. Os livros dos espíritas que, que são uma descrição de uma coisa que é indescritível, né? Ainda mais no mundo fora do corpo, as coisas são inefáveis, não tem outra palavra, são inexplicáveis. E aí eles contam como se coubessem na cabeça da gente. É de um jeito para caber na cabeça da gente. Então, agora voltando para o artista. Eu acho que o artista é quem ilumina o caminho, é quem mais ilumina o caminho. É o artista e seu assistente é o cientista, eu acho. Porque o artista mostra mais fundo, mais longe, ilumina mais longe. O cientista vai lá e mostra mais perto, como você chega lá, talvez, como você dá mais um passo. O cientista mostra o próximo passo e o artista mostra o infinito. Então, Ah, isso é que eu acho que a arte é mais importante porque ela te solta da prisão que é a cabeça. Te solta da perfeito. prisão que é a cabeça, A, a, que a, se julga dona da verdade, e quando não é. Né? a Laura está fazendo uma pergunta interessante também. Recomenda um livro para gente? Que livro você recomendaria? Ah, recomendo o livro. Sim, A estante dele lá, porrada de livro. Olha, nem estão aqui. Ah, eu perdi meus livros em casa. Eu deixei meus livros na casa dos meus pais. Não, Stephen Hawking. Não era o Stephen Hawking que eu ia falar. Ah, meu Deus, aqui tem. Oh, meu Deus. Stephen Hawking é maravilhoso. Mas não era o Stephen Hawking, aquele. Ah, esqueci o nome dele. Faz o seguinte, como você não está lembrando Sim, agora, depois, se sim. possível, faça uma publicação na sua página com a recomendação do livro, Tá bom, tá para bom, tá bom, tá todo bom, tá mundo ter bom. acesso. Tá, sim, Agora a sim, gente sim, já, sim. já vai começar os últimos 15 minutos de O tal live. da física. O O tal tal da da... física. Ah, tá. O tal da física. O tal da física e tudo que esse cara escreve. Porque eu esqueci o nome dele. O tal da física. Eu já vi, eu É já escutei esse porque, livro também. porque ele mostra de novo como O Carl, Carl Sagan, Carl Carl Sagan. Sagan é legal também. E- Carl Sagan é legal. mas não... Fritjof Capra. Capra, eu A adoro também Diana falou, Capra. obrigado, Diana. Fritjof Capra. Tudo Eu Fritjof tenho esse Capra. livro, por isso estava me Sim. soando familiar, eu não lembrava dele. Fritjof Capra, isso. Obrigado, Denise. Diana. Diana. O que você vê Porque nesse livro o que é para legal indicar? que o Capra ele põe essa ele põe ele questiona a ciência, né? Ele questiona a ciência como que a ciência não pode explicar o inefável, o inexplicável, né? Então só que ele é um cientista, ele é um físico, então isso que é muito interessante, né? Ele diz assim, eu não sei de nada. É como se ele falasse, que nem o filósofo falou, tudo só sei que nada sei. É mais ou menos isso que ele põe. E é lindo, os livros dele são lindos. Eu tenho um Assim, artigo que fala sobre saúde e espiritualidade que eu cito, Capra, só não sei se é o tal da física, acho que é outro livro dele, eu não me lembro agora. não, mas qualquer coisa dele é maravilhoso.
É muito bom. Mas e agora a gente já está se aproximando dos momentos finais da live, dos últimos minutos. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta interessante aqui. Qual que é a diferença para você entre o budismo e o espiritismo? Tá, isso é legal. Assim, o budismo, digamos, o budismo é só deixa eu fazer as contas aqui, umas 20, 30 vezes mais antigo e mais estudado e mais sábio, né, gente? Enfim, o espiritismo é maravilhoso, o espiritismo é lindo, mas só que o espiritismo é jovem, né? Oi, Francis, foi você que falou. Então, o espiritismo é muito jovem, né? O espiritismo se acha bastante, né? Tipo, não sei não. Tipo, não sei o quê, né? Um pouco mais de 150 anos, né? O espiritismo tem 150 anos, o budismo tem 5.000 anos. Justo, Né? justo. Então, ele tem mais... Também tem tanto budismo assim que fica dizendo que o meu budismo é melhor que o seu, que aí já fica esquisito. Mas, enfim. Mas é legal. Mas a diferença principal, você faz esse recorte de um período temporal em relação aos dois? Ou tem algo que você gostaria de focar além disso? Porque o lance é que o budismo também tem várias linhas de budismo. Tem o budismo nihilista, que não acredita em reencarnação também. Mas uma coisa que eu sinto do espiritismo é que, às vezes parece que o espiritismo toma um pouco ao pé da letra os escritos, quando eles são inscrições inefáveis, dessa forma que eu falei. Já o budismo, ele é mais poético, então ele é mais abrangente por ser mais poético. Então, ele é mais abrangente. A poesia, enfim, é uma descrição inefável, né? Tem uma obra muito bonita que eu vou recomendar para quem estiver assistindo a live, que vai trazer com mais detalhes isso que você está falando, de uma dimensão de profundidade, de essencialidade dentro da doutrina espírita, que é o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Para quem se interessar, é um excelente livro. Leon Denis é uma pessoa que exala a importância da arte e da cultura como um todo para o nosso progresso espiritual. Que bom, como a gente está se aproximando do final, eu queria saber o que você está trabalhando agora, tem algum projeto que você está trabalhando, como é que tá? Assim, tem dia 17 estreia um seriado que chama Hard, onde o meu personagem, eu sou um diretor de filme pornô. Nossa! Mas é uma comédia, é muito engraçado. Tem a Natália Lage, tem o Júlio Machado, tem um time tão delicioso, a gente ficou tão amigo, fiquei tão apaixonado por todo mundo lá. Até deu problema, né? Fiquei apaixonado por todo mundo, né? Como é que eu vou fazer? É difícil lidar com isso. Mas, então, tem esse daí que estreia no HBO, tanto HBO quanto HBO Online, não, HBO Online, não, como é que é? HBO To Go e HBO, nos dois, estreia 17. E também tem um filme que chama Vou Nadar Até Você, que estreou nos cinemas 2 semanas antes de cortar tudo. Então, ele vai estrear no Canal Brasil daqui a pouco, eu não sei, acho que em maio ou junho no máximo. É do Klaus Mitteldorf, chama Vou Nadar Até Você. Tem o Peter, que é um ator alemão, e tem a Bruna Marquezine. E é o filme do Klaus Mitteldorf. E tem mais dois... A Simone está falando aqui o On-See e o On-Demand. Eu não sei exatamente o que... On-Demand, isso, desculpa. On-Demand? Não sei, eu não sei. O HBO, acho que é o HBO Go, chama. Que é um que você pode ver na internet, que você não precisa ver no HBO da TV. Que vai passar o Hard. Mas tem um monte de filme meu também na internet. Tem um monte aberto na internet. O Pra Minha Amada Morta está aberto, está no Vimeo, né?
que é da produtora Grafo, o filme do Ali Muritiba. Esse filme é ótimo. Esse filme foi o primeiro filme meu que eu fui premiado. Pô, já tinha um monte de filme, não tinha sido premiado até agora. As meninas que me deram prêmio, depois elas falaram, então, a gente tinha escolhido você, mas depois a gente pensou assim, não, vamos dar para esse outro menino aqui. O Fernando já deve ter ganhado um monte de prêmio. Aí elas mudaram de ideia e me deram prêmio. Aí eu falei, eu nunca ganhei nada! Eu falei, enfim. E vou fazer uma pergunta aqui que muita gente gostaria de saber. Alguma proposta futura junto com o Wagner? Junto com o Wagner? É. Eu não falo com o Wagner desde a estreia desde a estreia não, desde o lançamento do livro ou do vídeo. Que aliás eu não consegui achar, eu tentei assistir hoje e não consegui. Eu não consegui achar e não tinha online mais hoje, não estava mais online. Enfim, eu não vejo ele desde então. Eu até ia perguntar para você como é que ele vai, não sei o quê. Eu ia adorar. Eu ia adorar. O problema é que, como eu fiz o Lísias é um personagem assim que meio que marca, né? E ele não volta nos outros livros ele não volta nos outros livros do André Luiz. Se bem que com essa barba eu acho que eu posso fazer outros personagens. Né? É isso que eu tô falando. Conversar com ele, mas eu vou conversar com ele para ele me chamar para o próximo. Isso é muito bom. Seria muita alegria ver você de novo nesse universo maravilhoso, ver o Renato, ver os diversos atores, tanto quem fez Nosso Lar, tanto quem fez Kardec, né? Pra gente reconhecer essa galera de novo, matar a saudade que a gente tá desse pessoal, né? Ia ser bem legal. Juntar essa turma ia ser bem gostoso mesmo. Agora, já que você está falando de trabalhos, também faço uma divulgação aqui, que assim, do nada aconteceu que eu recebi vários contatos de pessoas depois que eu entrei em contato com você. Renato me ajudou muito nisso. Aqui a página do Espiritista Nerd, ela vai trabalhar muito agora com cultura, bastante com arte, esse mês específico. Mês passado a gente trabalhou com juventude. Que legal. Agora esse mês a gente vai trabalhar com arte. Eu vou estar recebendo na segunda-feira da semana que vem um pianista, compositor, cantor, Plínio de Oliveira, vai fazer uma live com a gente. Que legal, que ótimo. Vou receber um maestro também para conversar com a gente. E outras surpresas, entre outras pessoas, dentro do movimento espírita. Então a gente está fazendo esse trabalho de abertura para o mundo artístico, para a gente ir além dos horizontes que a gente tem hoje no movimento espírita, né? Então, para a gente se enriquecer com o que é a realidade hoje, nesse momento que a gente chama, né, dentro do espiritismo de transição planetária, está oferecendo para a gente. Sim, que ótimo. E é legal que a música é a linguagem divina, né? A música fala muito mais para a gente do que a gente se dá conta, tá? É muito bom. Justo. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, todo mundo, você, o Fernando, estão convidados para acompanhar a gente nesse mês em que a gente faz um tributo aqui nas redes sociais à arte e à cultura, em especial, em alguns momentos, a arte e o espiritismo, dentro do espiritismo, né? Que legal, que ótimo. Que bom, eu vou assistir. Quer dizer alguma coisa para finalizar a sua fala? Tem um tempo ainda que a gente a gente levou um coro da internet para começar, né? Levamos uns coros, né? Então, olha só, bom, se o pessoal puder ver aí meus filmes na internet e escrever também o que acha, é legal também. Esse daí, o Para Minha Amada Morta, tá? Tem o Terra Estrangeira, tem um monte de lugar também. Tem um filme que eu sei que está na net, que chama Quando o Galo Cantar pela Terceira Vez, Renegará a Tua Mãe. É filme de terror, Ops, viu? Até caiu aqui. Esse daí tá no Now. Tá no Now e eu acho que talvez esteja no Vimeo também, eu não sei. Mas tem um monte. Às vezes, se eu colocar Fernando Alves Pinto, deve sair alguns filmes aí para assistir. E o rádio também, semana que vem. Tem mais dois filmes que vão sair. Um chama Passagem Secreta, que é de Londrina, do Rodrigo Grota, que é muito gente boa. Eu faço filho do Arrigo Barnabé.
É um filme de terror também, só que é um infantil de terror. Nossa! É um infantil de terror, deve ser super legal. E é o filho do Arrigo Barnabé, foi uma honra, foi uma delícia de fazer. E aí, eu ia filmar um filme do Aymar Labak, era pra gente estar no set de filmagem agora. Agora eu não sei quando é que a gente vai filmar. Essa barba é para esse filme. Agora, quando a gente for filmar, ela já vai estar aqui embaixo. Aqui. Espero que não demore tanto assim. Mas, enfim, Passagem Secreta do Grota também, espero que não demore para sair, vai ser bem legal. E que a gente possa prestigiar esse cinema nacional, né, Fernando? Acho Sim, importante que merece. a gente dizer isso, né? Que merece a gente vê muito. bilheterias estratosféricas aí com filmes internacionais, que a gente dê prestígio ao que a gente produz aqui dentro do Brasil. Isso é importantíssimo. É verdade, verdade. A gente tem que fazer mais. E aprender a fazer cinema desse jeito assim também, né? Fazer cinema com lives só. Será que é legal? Como é que é? Fazer cinema só com lives. Fazer cinema só no celular. É tão exótico. Né? A gente pode inventar algumas coisas, né? Tem gente fazendo documentário, né, sobre como é que está sendo esse momento de recolhimento e de isolamento. Eu já vi um pessoal que está trabalhando em relação a isso. Se gravando, e outras pessoas se gravando para no final fazer um documentário em relação a isso. Uma proposta interessante. Mas é tão exótico que eu nem tinha entendido o que você tinha dito antes, né? Mas eu já toquei música aliás, era uma música do Caetano, que eu fiquei tocando serrote. Eu toco aqui, não sei quem toca ali, não sei quem, e alguém vai lá e junta tudo. Fica legal também. Dá para fazer isso. Eu já fiz uma, eu vou fazer mais algumas. Isso vai acontecer. Compartilha com a gente. Isso já está acontecendo, está fazendo fácil. Tá bom, compartilharei. E para o pessoal que esteve com a gente agradece muito vocês todos aqui conosco. Tem muitos comentários para cima que a gente acabou perdendo para não tirar a linha de raciocínio do Fernando. Aí, se você ainda tiver curiosidade em saber sobre qual que é a percepção do Fernando sobre isso, manda um recado para ele em box, que ele pega um momentozinho na agenda dele para responder. Tá bom, claro. Um prazer, será um prazer. Sim. Bom, eu não sei quanto tempo tem de live, porque você que entrou. Eu estou aqui fazendo a minha estimativa que a gente tem está escrito encerrar aqui. Já está escrito? Encerrar aqui em cima. Não. Começou a contagem regressiva ou não? Eu não sei, porque ele fala alguma coisa assim? Diz... vai começar uma contagem regressiva. Não começou a contagem. Então vamos enrolar. Alguém quer dizer alguma coisa? Isso, galera. Envia mais perguntas. Alguém tem mais alguma curiosidade para perguntar para ele? Eu tenho. Sociador. Fala. Você é familiarizado, eu vou puxar um pouquinho sardinha pro meu lado, com a arte espírita? Conhece alguma coisa sobre? Não. Eu não conheço nada sobre a arte espírita. Eu conheço alguns livros que eu li, mas que aí eu não sei se eles são considerados arte espírita. São? Porque são os entidades falando para o médium escrever. A arte espírita é um conceito ainda em construção, né? A gente elabora a arte espírita através do modo como a arte vem na maneira de poesia, música, a própria literatura em si, mediúnica. Mas a gente tem muita produção hoje dentro do espiritismo em relação ao teatro. Tem grupos de teatro fabulosos já dentro do movimento espírita, grupos de dança nos encontros espíritas. A gente tem oficinas de dança nos encontros espíritas jovens, oficinas de música também. Tem vários cantores dentro da doutrina espírita. E falando nisso, o pessoal está perguntando, você toca algum instrumento musical? Algum? Toco. Esse aqui estava na minha mão aqui quando a gente começou, violão. Toco alguns. Tem o meu teclado aqui do lado. Toca alguma coisa pra gente que você se lembre Isso aqui é um cabo de vassoura, não é um instrumento, não. Também dá para fazer barulho, né? Mas tem esse meu piano aqui, ele é bacana aqui, é um pianinho que cabe aqui, deixa eu ver se dá para tocar.
Dá para escutar, né? Você consegue tocar a sonata do Nosso Lar, do Beethoven? Essa é uma música que chama Camelo. Ela é muito comprida. É uma música que eu Tranquilo. fiz há um tempo atrás. Ela é minha. Ela é uma das minhas poucas composições, mas ela é bonitinha, eu gosto. Que Enfim, bacana, bacana. Compositor também, legal. gente. Eita, mas Assim, rapaz, modesto, modesto. bom bril da vida, bom bril da vida, né? Pois é, a minha barba, né? Parece Bombril mesmo, né? Também tô achando. Eu vou tirar um dia. Ô, Fernando, a live deve acabar a qualquer momento, eu acredito. Sim, sim, Aí sim. quando ela acabar, você aperta pra gente em compartilhar no Stories, tá? Que ela vai Ah, ficar tá bom. disponível aí na sua página por 24 horas para todo mundo que quiser ver, tá certo? Ah, que maravilha, que ótimo. Tá bom, tá bom. Ó, o Hércules está Então, falando, ator, músico, marceneiro, praticante de pilates, rapaz do céu. marceneiro aqui, ó. Essa aqui, a minha marcenaria, aquela minha cozinha ali, assim, fui eu que fiz. Não, tá muita bagunça demais. Mas é tudo que. Eu tô aqui fazendo, tô fazendo a marcenaria do meu apartamento aqui, tá? É bom, eu gosto O- muito, gosto muito. uma última pergunta. Para quem está Ah, querendo entrar nesse mundo artístico, mundo hum. cultural, mundo da arte, qual que é a sugestão que você daria? Ler muito livro. Ler muito livro e ver filme. Não, mas ver filme é fácil, tem que ler muito livro, ler muito livro. Ler muito livro e ler muito livro e cantar no chuveiro. Acho que isso é um começo imprescindível, pelo menos assim, pelo menos cantar no chuveiro e ler muito livro e para a imaginação ficar cada vez melhor, cada vez mais rica. E aí chega uma hora que não tem como não fazer. É bom, é bom, faz muito bem. Perfeito. E estudar, né? Como está dizendo aí o Daniel, estudar, Sim, estudar sim. e estudar. Estudar para sempre. Diz que alguém. Mas você já não é formado? Por que você está estudando? Bem, você não se forma, não. Para E, você ser atora, você vai estudar para o resto da vida. É bom. Você vai aprender, cada papel que você vai fazer, você vai aprender cada vez mais. Enfim, e na é bom. entrada desse mundo cultural, da arte, qual que você acha que é o maior desafio que hoje alguém está encontrando? Cara, eu acho que o maior desafio é você acreditar em você mesmo. Esses são os maiores desafios, você acreditar em você mesmo. E você lá, porque uma vez que você acredita em você, você fica achando assim, não, porque eles não vão gostar de mim. É você que não está gostando de você. Não é os outros. É você que tem que cuidar disso. É com você mesmo. Não é os outros que tem que gostar mais de você. É você mesmo, primeiro. Mas acho que serve para a vida inteira, né? Não é só para ser ator, mas para Com você certeza. estar na arte, você tem que confiar em você mesmo. E aí você vai e tudo vai ficando mais fácil. E Beleza. Então, estudar muito. O que mais você quer é estudar pra caramba. Leitura e estudar, mas leitura, ler romances, ler sobre teatro, ler história de gente interessante, é o melhor jeito. bom, para a chamada ao vivo não acabar de uma hora para outra, né? Sim, Agradeço demais por você eu que estar agradeço. conosco aqui na página, pela troca de ideias. E eu acho fabuloso a gente poder conversar com alguém que é espiritualista, adota, né, o budismo, e trabalhou numa produção de origem espírita, mas que não é espírita e tem um outro ponto de vista sobre esse universo maravilhoso. Então, a gente É agradece bom, né? muito pela oportunidade, muito pela sua Obrigado, percepção de querido. vida, tá? Muito obrigado Obrigado, obrigado. a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado, Eu gente. acredito que agora aconteceu com o Renato, né? A gente teve Agora, uma pergunta 27 segundos, 27 segundos. em Agora é, 7 segundos. agora vai. Então, Agora agora vai. considerações finais suas. Manda brasa. Sim, gente, obrigado, gente. Eu agradeço muito, assim, todo mundo ficando me escutando. Espero que eu não tenha falado muita bobagem. E aí, qualquer coisa, escreve aí para mim que eu
Vou ler. Então tá certo. Obrigado, Um abraço gente. Tá grande bom? na Grande alma, abraço. galera. Fiquem com Deus. Não esquece de salvar o story, tá? Pode deixar. Vou